Graças te damos, Pai, por mais um tempo de devocional, amém? Sejam muito bem-vindos, queridos. Nós estamos com 308 dias agora em propósito. Propósito esse que é a leitura total da Bíblia, tá bom? Eu realmente espero que você esteja sendo muito abençoado e edificado nesse tempo. E eu tenho certeza que ao final de tudo, quando finalizarmos esse propósito, você sairá bem melhor do que você chegou. Amém? É isso que a palavra do Senhor vai fazendo em nós. É isso que a palavra de Deus vai fazendo em nós. Vai nos libertando de toda mentira, de todo engano, de toda prisão. E é uma bênção, né, queridos? Sem dúvida. Estamos crescendo e avançando, amém? Então seja muito bem-vindo. Nós estamos, como eu disse, com 308 dias. Quem está vindo de Gênesis até agora, quem está vindo aí do Novo Testamento, né, do Evangelho de Mateus, nós estamos com 38 dias em propósito, tá bom? Então vamos rompendo aqui, nós paramos no último devocional no capítulo 10 do Evangelho de João. Nós estamos então no Evangelho de João, né? E nós vamos então agora fazer o devocional do capítulo 11 e do capítulo 12. De maneira bem resumida, queridos, aqui, o que está acontecendo. Nós vamos trazer de uma maneira simplificada, bem rápida, para que você fique por dentro de tudo o que está acontecendo, claro. E depois, eu costumo sempre dizer isso, você não está isento de fazer a sua leitura aí desses dois capítulos, tá bom? Porque com certeza vão acontecer mais revelações na medida em que você vai fazendo a sua leitura e vai meditando nas escrituras, tá bom? Lembre-se que essa palavra é uma palavra viva e eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Então, sempre que você for meditar nela, pode crer que ela irá realmente ser uma resposta para você e vai edificar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, o capítulo 11 do Evangelho de João começa falando a respeito da ressurreição de Lázaro. Você se recorda desse testemunho poderoso de Lázaro? Pois é, nessa ocasião, queridos, a palavra vai dizer que Lázaro já estava enfermo, ele era de Betânia, né, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ok, o que acabou acontecendo, né? Nessa situação aqui, queridos, a palavra vai nos dizer que eles mandaram, então, Maria e Marta ir até Jesus e falar que Lázaro está doente. Então, eles chegaram e falaram, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E ele, queridos, nessa ocasião, quando Jesus recebeu a notícia, Jesus não foi imediatamente. A palavra vai nos dizer que ele disse para elas, olha, fiquem tranquilas, essa doença, essa enfermidade não é para a morte, mas a glória de Deus será manifesta nessa situação. E sabe como é que é o resumo dessa história? Que o capítulo 11 é quase inteiro falando dela. Na verdade, assim, eu vou dizer que é inteiro porque depois há uma consequência por causa desse milagre de Lázaro aqui. Quando demorou 2 dias, então, para que Jesus voltasse, a palavra diz isso, né? E quando ele chegou ali na aldeia, né, a palavra vai nos dizer que Lázaro já tinha sido sepultado, já tinham 4 dias, né, e ali, queridos, a gente sabe que o resumo de toda essa história termina com um final feliz, né, aspas, apesar de todo o contexto, Jesus então chama Lázaro ressuscita, né, queridos, e ali aquela notícia se espalha, tá? Aqui é onde eu quero entrar em mais detalhes, porque talvez você já conheça essa história, mas você não sabe o que acarretou depois de tudo isso. Então, por Jesus ter ressuscitado Lázaro, houve uma grande repercussão ali por causa disso, né? E aí tá, então como é que continua aqui, só para você entender? Muitos creram então em Jesus por causa desse sinal que Jesus acabou operando, porque pensa, estava acontecendo ali o funeral, né? Ele já tinha sido enterrado, os judeus estavam ali consolando as irmãs, pensa assim, tá? E então tinham judeus ali, então quando eles perceberam aquilo que aconteceu, muitos acabaram crendo mesmo em Jesus nessa ocasião, porém outros foram avisar os fariseus do que havia acontecido. E aí é onde vem o plano, então, para tirar a vida de Jesus, né? Eles começaram a se reunir, convocaram o sinédrio ali e começaram a pensar, olha só, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque assim, a repercussão tá muito grande, né? Jesus tá ficando assim, tá todo mundo comentando sobre o que ele fez, então precisamos fazer alguma coisa. Então, no capítulo 11, termina então, queridos, isso. Eles já estavam tramando ali uma situação, a palavra vai nos dizer, né? Para prender Jesus. Ok, vamos para o capítulo 12. No capítulo 12, queridos, a palavra vai nos dizer que Jesus foi ungido por Maria em Betânia.
a mesma Maria, tá bom? Que nós falamos aqui agora no capítulo 11. No capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. E ali numa ceia que Marta estava servindo, né? Maria então foi lá, tomou um perfume muito caro, diz a palavra, né? E ali começou a ungir os pés de Jesus e enxugou os seus pés com os seus cabelos, né? Querido, só que diante dessa situação, Judas se levanta e ele fala assim, escandalizado, né? Só parafraseando para você, que aquilo era um perfume muito caro, que não precisava ter feito aquilo, né? Enfim, mas ele não estava falando aquilo realmente como se ele tivesse cuidado ali dos pobres, porque ele pensou, né? Poderia ter vendido, ter doado aos pobres, né? E ali Jesus falou, não. Deixe que ela faça isso, porque os pobres vocês terão todos os dias, e a mim não, né? Então Jesus falou isso também. Aí olha uma outra coisa que aconteceu aqui. Aqui, queridos, eles pensaram em tirar a vida de Lázaro. E aqui no capítulo 12 vai dizer que, sabendo, né, que uma multidão de judeus estavam então seguindo Jesus, eles pensaram o quê? Nós vamos precisar matar Lázaro. Por quê? Porque muitos judeus estão indo até Jesus por causa dele, crendo em Jesus por causa dele. Então isso também está no capítulo 12. E uma outra coisa muito interessante também que acontece no capítulo 12 é aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquela situação do jumentinho, você lembra? Então aqui em João também vai falar acerca disso, né? No dia seguinte, então, havia uma grande multidão ali, já estava preparando a festa, né? E ali, queridos, quando Jesus então estava entrando, né, na cidade, estava a caminho para chegar a Jerusalém, eles começaram a colocar ramos de palmeiras, diz a palavra, e a declarar, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Eles ainda completaram, né, falando tudo isso. Queridos, e a palavra vai nos dizer que Jesus, então, tendo conseguido esse jumentinho, ele entrou, né, e enfim, aqui nós vamos perceber também, queridos, mais uma vez, que ele estava dando testemunho disso à multidão, porque estivera, né, quando chamou Lázaro do túmulo, né, então a repercussão estava grande, ainda aqui, tá? A repercussão estava grande aqui no capítulo 12. Então, passado esse tempo, Jesus então entrando em Jerusalém, toda essa repercussão, as pessoas ali aclamando Jesus, nós vamos perceber também que alguns gregos aqui subiram então para adorar, né, durante a festa, e eles começaram a procurar entre os discípulos, né, mais precisamente aqui eles se dirigiram a Filipe, falando que queriam, rogando a Filipe, né, que eles queriam ver Jesus, queridos. E aqui nós vamos perceber ainda no capítulo 12, para você entender, tá? Jesus respondendo que era chegada a hora dele ser glorificado. E ali, queridos, ele já estava dizendo acerca da sua morte, que realmente o grão de trigo precisaria morrer, cair na terra e morrer, para que ele desse muitos frutos, né? E uma outra coisa também que ele diz é acerca do servir. Ele diz, olha, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também esse meu servo estará. E se alguém me servir, o Pai o honrará, o Pai o recompensará. E ele continuou dizendo assim, que apesar da alma dele estar angustiada, Jesus disse, eu vou dizer o quê? Pai, salva-me dessa hora? Não, de jeito nenhum, porque foi exatamente para uma hora como esta que eu fui preparado. Olha que ousadia, né? Assim, eu fiquei maravilhada quando eu li isso, então tô dando um ênfase para esse ponto que eu achei maravilhoso. Como é que termina então o capítulo 12 aqui para a gente encerrar o nosso devocional? No capítulo 12 nós vamos perceber aqui que nesse momento então que Jesus estava falando isso, queridos, o Senhor do céu, né, Deus do céu falou o seguinte, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão ouviu. A palavra vai dizer que ele diz que a multidão então ouviu, mas eles pensaram como se fosse um trovão ali naquele barulho, né? E ali outros diziam assim, não, mas foi um anjo quem falou. Então Jesus explicou, olha só, esse sinal, essa voz não foi para mim. Não foi para mim, na verdade veio essa voz por causa de vocês, né? Para testificar para vocês. E queridos, finaliza, agora para encerrar mesmo o capítulo 12, finaliza aqui. Jesus fazendo um resumo acerca do seu ensino. Bem nos últimos versículos eu quero já fazer realmente a leitura deles aqui para você, porque é algo maravilhoso. Olha só como é que Jesus clamou. Ele disse o seguinte, quem crê em mim, crê não somente em mim, mas crê naquele que me enviou. E quem me enviou
Ou seja, quem me vê, vem a mim e vê a quem me enviou. Ou seja, ele está dizendo, se você está me vendo, então você está vendo o Pai que também me enviou. E eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Como é que finaliza o último versículo? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Então, ou seja, ele dizendo, eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar, né, queridos? E assim nós finalizamos, olha só, capítulo 11 e capítulo 12 já do Evangelho de João, um resumo bem rápido aqui para você, mas faça a sua leitura na íntegra que com certeza vai edificar muito a sua vida, tá bom? Vamos juntos nessa jornada, seguindo aí até o término do Evangelho de João, e aí nós vamos seguindo, tá bom? Até Apocalipse. Eu espero você, que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.